Eu sinto a força encantada da magia, que reina plena muito além da ilusão. Sinto seu toque e sua presença em cada vida, em cada instante, em cada ser da criação. Ouço os acordes da mais bela melodia, para além da oitava que ouvem os pobres mortais, como se os ares transpirassem harmonias, eternas liras, doces cânticos de paz. Percebo as cores para além do arco-íris, magia em tons, magia em brilhos sem igual. A flor, a relva, a floresta, eu sei, reluzem pontos de luz que dançam em terno ritual. Sinto a magia se expressando sem alarde, nos mil milagres que eu consigo perceber, como se mãos misteriosas nos guiassem nessa mais bela poesia que é viver. Eu desconheço qual a fórmula bendita que foi usada pelo terno Criador. Talvez o amor agindo em forma de magia, talvez magia agindo em forma de amor. Nós vamos começar nessa discussão e antes da gente começar de fato o assunto da nossa live, eu quero fazer um passeio rápido sobre a questão de Roma, para a gente poder encaixar o assunto histórico nesse ambiente que a gente está trabalhando. Então, o que a gente observa naquilo que a história nos apresenta? Nós tivemos um capítulo 12, que foi anterior a esse, que foi um capítulo sobre a vinda de Jesus, onde nós fizemos 2 vezes. A Cris fez um, e eu fiz outro, para a gente poder celebrar exatamente a majestade da importância do Cristo nessa história. Só que o capítulo anterior era o capítulo que falava da implantação de Roma, do surgimento de Roma. Então, o livro ficou assim: Roma, Jesus, Império Romano. Então, a gente, para poder fazer o encaixe da história, a gente tem que buscar o capítulo 11 para conectar com o 13, porque Jesus ele não coube na história, né? Mas como ele nasceu durante o Império Romano, ele acabou sendo colocado aí nesse capítulo 12 que a gente já viu. Mas a gente, no capítulo 11, estava vendo o surgimento de Roma, aquele povo etrusco que entrou naquela região da bota ali da Itália, se implantou e se desenvolveu e criou um povo que se tornou forte, que combateu os fenícios ali, o povo que estava colocado em Cartago, derrotou Aníbal nas guerras púnicas, assumiu o comando ali da região do Mar Mediterrâneo, e aí nós ficamos nessa posição. Só que esse período é um período no qual a gente pode observar que nós não estamos ainda falando de Império Romano, estamos falando de Roma. Roma como uma cidade que está iniciando um processo de conquista, mas que tem um modelo de governança muito diferente de Império. O modelo de governança de Roma é a república. E a república funciona como? Ela funciona como toda boa república, com partidos, votações, eleições. Ora vence o partido A, ora vence o partido B, num modelo muito parecido com o nosso de hoje. É interessante que naquele período lá anterior ao nascimento, eles já haviam concebido um modelo gestor onde os governantes eles se apresentavam mediante eleições. Havia um Senado onde os senadores eram eleitos para que eles pudessem participar desse ambiente. Então, Roma vinha dentro desse ritmo, funcionando na forma de uma república, com governantes melhores, piores. Isso aí fazia parte do cenário de qualquer povo, essas oscilações de condições melhores ou piores em cada período. E aí vai acontecer que
a República Romana ela vai começar a enfrentar uma série de dificuldades, porque os partidos começam a disputar o poder e a esquecer a importância do país, da cidade, no caso. Os partidos brigam tanto entre si que eles esquecem do principal, que é o Estado. A briga perde o sentido, porque a disputa de poder entre eles se esquece que a política existe para atender ao povo, atender à melhoria da população. Então começa a acontecer um desgaste do governo da República. Começa a acontecer levantes. Esses levantes eles são esmagados com muita força. Existem vários incidentes conhecidos na história, né? Aquela rebelião de Espartacus, dos escravos, acontece nesse período em que ela é reprimida para que ela não ganhasse força. E muitos levantes vão se dando e começa a acontecer muito desequilíbrio durante esse período. E nós temos, nessa época, vai até aparecer no nosso texto de hoje, um personagem chamado Caio Mário. Ele aparece no texto chamado apenas de Mário, mas ele é Caio Mário. Ele é uma liderança, um político, uma liderança dentro de Roma. Talvez a grande liderança do período da República, porque ele foi eleito 7 vezes como senador e ninguém alcançou essa marca. E ele tem muitos inimigos. Ele tem muitos inimigos. Mas ele não é um homem bom. Ele joga duro. Ele joga muito pesado. E por isso ele tem várias pessoas que o odeiam. Então eles se articulam para fazer uma rebelião para impedir que Mário continuasse no poder. Então Mário sai para uma campanha fora de Roma, uma campanha militar, e quando ele está fora, o Senado se articula com os opositores de Mário e impedem que ele possa retornar a Roma. Mário, então, se descobre expulso do próprio país. Ele não pode retornar para sentar no trono. Então, o que ele faz? Ele se reúne com aqueles que não apoiaram esse tipo de golpe e ele dá um contragolpe. Só que o contragolpe de Mário é um contragolpe muito ardiloso. Ele infiltra pessoas no grupo dos revolucionários e diz: vocês se passem por eles e descubram todos os planos, porque depois nós vamos exterminar a todos. E eles se infiltram no grupo dos revolucionários. Os revolucionários acham que os que estão infiltrados estão a favor da ideia de derrubar Mário, contam os planos, entregam tudo que tem para fazer, eles se reúnem, se articulam. Quando está tudo praticamente pronto para acontecer, eles se rebelam e prendem todas as pessoas que eram revolucionárias. O líder da revolução chamava-se Catilina. Lúcio Catilina era o líder dessa revolução. E quem tem lido com atenção a obra há 2000 anos, vai perceber que Públio Lentulus conta que ele teve um bisavô chamado Públio Lentulus Cornelius Sura, que esteve ligado no golpe de Catilina. E você acredita que o nome de Públio Sura está nos livros de história? Sim. Quando nós estudamos a história de Roma, a República, o nome de Públio Lentulus Sura aparece ligado à figura de Catilina e que sofre a punição da morte, quando é executado a morte dentro da cadeia, porque quando eles são presos, todas aquelas lideranças, eles eram todos senadores, eram pessoas, não eram pessoas comuns, eram autoridades, eles fecham todos e eles matam todos os revolucionários. O bisavô de Públio Lentulus vai ali desencarnar. Mas a República nunca mais encontraria equilíbrio.
Depois desse incidente, as marcas de sangue deixadas dentro da República tornam o regime profundamente instável. Ocorre uma oscilação de poder muito grande, e é quando 3 generais romanos decidem colocar paz. Dizem, nós vamos nos unir e a força militar vai tomar conta disso aqui que está uma bagunça. E esses 3 militares se juntam: Crasso, Pompeu e Júlio César. Eles formam o primeiro triunvirato, ou seja, eram 3 generais que juntos estavam tomando conta do Império Romano. Cada um toma conta de um pedaço. Um fica com a parte do Egito, outro fica com um pedaço da Síria, outro fica com a parte da Península Ibérica, que era o que eles tinham na época. E com pouco tempo, Crasso desencarna, e pelo desencarne dele acaba acontecendo um desequilíbrio, né? Fica só Pompeu e Júlio César. Os dois, ao invés de manterem a paz, um vai contra o outro, e César acaba vencendo Pompeu, e por conta disso, ele acaba se tornando o líder. Mas ele não se torna o imperador. Júlio César, apesar de vencer, não consegue se implantar como o imperador romano. Ele fica, na verdade, como o líder, o general que ficou sozinho nessa história. E antes que ele se declarasse imperador ou coisa parecida, ele é assassinado por Brutus, e uma nova crise acontece. A República, que já estava bem fragilizada, fica muito mais frágil, e nessa convulsão social que acontece, surge um segundo triunvirato. Todos 3 do segundo triunvirato são ligados a César, todos 3. Marco Antônio, Lépido e o terceiro, eu esqueci o nome do segundo triunvirato. Os 3 são todos ligados. O terceiro é o mais importante deles. Marco Antônio, Lépido e o terceiro, que chama-se Caio Otaviano Augusto. Esse terceiro triunvirato também não vai prosperar e vai ficar. Os 3 são ligados a César, nenhum é ligado a Pompeu nem a Crasso, como se fossem 3 braços de César. Lépido é do Senado, junto com ele. Marco Antônio é seu grande general, o parceiro de guerra, e Caio Otaviano é o seu descendente, porque era enteado dele. Não, era sobrinho neto. Era sobrinho neto dele. E aí acontece que esse segundo triunvirato também dá errado, os outros são destruídos, Marco Antônio acaba se suicidando também por conta de uma guerra, ele se mata, e Caio Otaviano fica sozinho, e ele, então, só se declara o primeiro imperador de Roma, e surge Augusto, o primeiro imperador de Roma. É no Império de Augusto que Jesus vai nascer. O mês de agosto tem esse nome por conta de Augusto, e o mês de julho também é em função de Júlio César. César não é um nome, é um título. Então, todos eles são César. Júlio César. Todos são César. Os Césares são o nome dos... Assim como tem czar na Rússia, tem os Césares em Roma. E ali vai começar a sequência dos imperadores. Jesus nasce no Império de Augusto e desencarna no Império de Tibério, o Velho. Depois de Tibério temos Calígula. Depois de... Calígula era como se fosse um quase neto de Tibério. Depois temos a figura de Cláudio, que era casado com a mãe de Calígula. Depois de Cláudio, nós temos Nero. Calígula, Cláudio e Nero. É o período de ouro do Império. Depois desse período de ouro, outros imperadores romanos iriam acontecer, com destaque para Vespasiano e Tito, que foram os imperadores do período da guerra contra Israel. Foi Tito na condição de general e que mais tarde se tornaria imperador. Vespasiano era o imperador, disse para o filho Tito: vá a Jerusalém, destrua o templo, para você ter condição de assumir o império depois de mim. E é o que acontece, ele se torna um general famoso e assume o comando depois da morte de seu pai Vespasiano.
Então, vários imperadores vão surgir até o ano 374, que é quando acontece a queda do Império Romano do Ocidente. Mas a gente não teria mais aquele glamour dos primeiros tempos dos Césares. Um período marcado por uma série de excessos, uma série de desequilíbrios de toda ordem. Eu vou contar só um casinho rápido aqui que aconteceu durante o reinado de Nero. Nero foi casado e, segundo dizem, ele teria tido um acesso de raiva, chutado a barriga da sua esposa grávida e ela desencarnou. Ele nunca se perdoou por haver sido o causador da morte dela. E uma vez, ele descendo as escadarias do fórum, ele vê um rapaz de 16 anos subindo a escadaria. Ele acha um rapaz parecido com a esposa dele, ele manda prender o rapaz. Ele prende o rapaz, manda castrá-lo e decide que o rapaz agora vai servi-lo como se fosse a ex-esposa. Usa as roupas da esposa dele e vive no castelo, no palácio, como se fosse a esposa de Nero. E ele, então, vive nessa condição há alguns anos e ele aceita a condição de viver, porque ele vivia num glamour danado, porque ele vivia ao lado de Nero, então ele tinha uma série de facilidades. Era um rapaz muito jovem. E depois da desencarnação de Nero, ele passa para a mão de outras autoridades romanas, que se servem dele da mesma forma, até que essas autoridades caem em desgraça, ele é passado para a mão do próximo imperador, que não o considera importante, e o descarta. E ele passa a trabalhar como atriz no teatro, e ele não suporta e se suicida. Ele tinha 21 anos quando se suicida. Ninguém sabe o nome desse rapaz, mas Nero deu um apelido para ele. Chamava ele de Esporos. Esporos é quando a flor ainda não abriu. A flor que está fechada é um Esporos. E ele chama esse garoto de Esporos e produz, com isso, uma história profundamente triste, só para a gente ver como é que o poder romano acontecia. E esse rapaz, no final, tem esse final tão deprimente. Nero se suicida, nós temos uma série de incidentes profundamente lamentáveis. Calígula é morto pela sua própria guarda. Então, nós temos muitos incidentes de muita violência. É uma história de muita violência. Se a gente for pegar aquela história que eu falei atrás, do levante de Catilina, o período turbulento da República, é muita morte, é muita violência, é muita traição. É um período muito sangrento da história de Roma, até que, de certa maneira, equilibra na função do Império Romano. E esse nosso assunto de hoje é sobre o surgimento do Império Romano, dessa força que foi o maior império que até hoje apareceu na história da humanidade. Esse surgimento, né, Elahá e amigos, é pontuado por desvios de toda ordem. E é interessante porque depois dessa varredura histórica que você fez, inclusive nomeando as lideranças, né, nessa linha do tempo, a gente vai perceber como Emmanuel se coloca diante dessa história e como ele pontua a estratégia espiritual em contraponto com o que acontecia na matéria, né? Esses desvios romanos, ele inaugura o capítulo 13, pontuando, né, que o esperado pela espiritualidade maior seria a entrega dessa liderança a Roma pela Grécia, que já havia cumprido ali dentro da Constituição das Nações e, né, da evolução, do progresso do mundo, já tinha dado, né, a sua contribuição em relação à beleza, em relação à arte, em relação à cultura, e entrega a Roma essa liderança para ser justamente aquele carro-chefe que teria, segundo as palavras do próprio Emmanuel, condição, enquanto império, enquanto nação, fazer a unificação de todos os povos e a instituição do exercício da fraternidade na Terra. Essa era a aposta da espiritualidade maior em relação àquele povo trabalhador, aquele povo empreendedor,
e aquele povo que havia se constituído dentro de uma estrutura coesa, de uma força muito avantajada, né? Mas e tem um Emmanuel... detalhe. Sim, pode falar. Falando dessa desconstrução, ele destaca que um dos sinalizadores dessa desconstrução foi a família. Sim, sim. Como a família romana foi entortando. Exatamente. Então, Emmanuel nos lembra da importância da aristocracia, né? Aristocracia que vem do grego, né? Poder do melhor, né? Aristos e cracia, que é poder. Então, aristos é o melhor, poder do melhor. Então, seria a possibilidade da prática, seria um vislumbre aí da espiritualidade maior, a possibilidade dessa prática da aristocracia intelecto-moral, coisa que não aconteceu e coisa que a gente aguarda até os dias de hoje, né? Então, quando Emmanuel vai falar desses abusos da autoridade e vai citar todos esses chefes de Roma, né, Elahá, que você também pontuou aí para a gente, a questão do triunvirato, né, que acaba colocando um pouco mais de potencial, um pouco mais de força na própria estrutura militar, que vai ser, inclusive, essa realidade militar vai ser, inclusive, determinante para a própria queda do próprio império, porque a queda do Império Romano, se a gente for vasculhar a história em termos assim de fatores causais, a gente vai perceber que o exército romano ele entra em um processo de anarquia militar. O exército é quem forma e é quem destrói o Império Romano. Exatamente. É uma dicotomia, né? O exército pratica, já no século III, que é o século onde todo esse império vai ruir, ele pratica o que os historiadores nominam, né, de um fator causal dessa anarquia militar, né? Os generais, os comandantes, eles se insubordinam em relação ao imperador, né? E isso gera uma desestabilização generalizada, né? A fragmentação desse exército vai deixar flanco aberto nas fronteiras, então toda aquela arregimentação de forças territoriais, essa arregimentação de forças, ela fica mais fraca, né? Com isso, Roma perde territórios. Concomitante a isso, Roma vai enfrentar, em um segundo momento, após essa insubordinação militar, uma grande onda de invasões bárbaras. Uma grande onda de invasões bárbaras, o exército já desestabilizado, o exército já fragmentado, sem condição de defesa das suas fronteiras, dos seus impérios, né? do Império Ocidental e do Império Oriental, que a gente pode depois falar melhor sobre isso. Essa crise provoca também repercussões na economia. Essa economia começa a se movimentar dentro de uma estrutura de encarecimento muito grande dos escravizados. Então, começa a aparecer no cenário dessa queda do Império Romano a figura do não mais escravizado sendo trocado pela figura de um servo, que seria o prenúncio, né, daquele período feudal que vai suceder ao Império Romano, e a inflação, né? Então, aí degringola tudo. Tudo. Eu queria só resgatar aqui um ponto seguinte. Que existe um aspecto espiritual muito pesado que é apresentado por Emmanuel dentro do capítulo, porque ele diz o seguinte: quando Roma se estabelece, quando surge essa figura da república assim muito dura, esmagando as rebeliões, crucificando, eles crucificavam muitas pessoas. Então, a crucificação dos rebeldes e todo esse processo de muito sangue que acontece durante esse período, ele vai fazer um comentário do ponto de vista reencarnatório, dizendo o seguinte, que boa parte desses grandes homens de Roma,
Eu não estou nem falando do Império ainda, estou falando ainda da época da República ainda. Esses grandes homens do Império, que eram senhores e tal, e que esmagavam as rebeliões, que provocavam ódio e que tomavam sede do poder, eles reencarnaram, tá? Eles reencarnaram. E Emmanuel destaca isso dentro do texto, dizendo que eles, décadas depois, apareciam reencarnados na própria Roma. Isso. Só que, ele diz assim, vou até ler aqui o texto assim, muitos deles, decorridos decênios infindáveis de martírios expiatórios, podiam ser vistos sem as suas armaduras elegantes, arrastando-se como vermes ao longo das margens do Tibre ou estendendo as mãos asquerosas como mendigos detestados do Esquilino. O Esquilino é um dos montes, né? Roma está cercada de 7 montes, o Esquilino é onde está a parte mais pobre. Então, os mendigos do Esquilino estendiam as suas mãos miseráveis, sendo esses os mesmos espíritos que apresentavam-se no passado como os grandes senhores de Roma. Então, essa coisa de poder, essa coisa de ter poder, isso é tudo uma ilusão muito grande, porque quem é que manda no poder, gente? Ninguém manda no poder. Então, hoje eu tenho poder, e tendo poder eu esmago, eu estraçalho, eu destruo meus inimigos, eu cerco, eu conspiro. Tantos que conspiram contra o poder para derrubar quem está no poder, como aqueles que estão no poder, que não querem sair do poder, que matam os seus inimigos. Não sei se está todo mundo entendendo, mas são os dois. É quem está dentro que não quer sair, e quem está fora que quer entrar a todo custo. E vejam, viviam num ambiente republicano, onde os partidos eram eleitos para governar de acordo com a vontade do povo. Mas eu não tenho paciência, eu não tenho capacidade de aceitar a derrota. E aí eu me articulo nos bastidores do poder, ignorando a lei de causa e efeito, ignorando que sou uma alma imortal, ignorando que eu sou, na verdade, um espírito que transita por um corpo de carne numa dada existência e que eu não sei nada do meu futuro. Como diz Jesus a Nicodemos, no capítulo 3 de João, o Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, e não sabes de onde ele vem, e nem para onde ele vai. Você não sabe onde você vai estar na próxima existência. Você não sabe se você vai ter poder ou não. Então, presta atenção no serviço, cara. Não esmaga, não mata, não conspira, não destrói, não odeia, porque a lei nos alcança. E vai acontecer isso com esses homens. Eles se articulam para impedir poder, para tomar poder, e acabam reencarnando naquilo que a gente conhece pelo nome de inversão social expiatória. Inverte socialmente de forma expiatória, renascendo no reverso da medalha. E aí acaba criando o caos, o desequilíbrio, a desigualdade, como é que eu posso dizer? Quando uma história de sangue acontece num determinado lugar, ela não apaga quando a gente lava. As energias do ódio, elas permanecem. Então, quando, por exemplo, mudando de assunto, nós tivemos a noite de São Bartolomeu, na França, em que, por um motivo religioso, houve um conflito entre protestantes e católicos, aquilo ficou no ar. 1572. 1789, são 200 anos depois, um novo conflito acontece. E a religião está no centro dessa discussão. Porque a Revolução Francesa tem muito a ver com a Inquisição, tem muito a ver com a inaceitação do cabresto que a religião colocava. Tanto que os iluministas, eles estavam contra quem? Contra a escuridão. A escuridão não era o rei. A escuridão era a igreja. A escuridão era a religião, então eles queriam destruir a religião que era apoiada pelo rei. Tem que tirar tudo, religião, rei, tudo.
mas ainda eram ecos da intolerância religiosa do ontem, do fanatismo que havia se espalhado naquele lugar. Então, a gente não pense que mortes, violência, crueldade, lava sangue e tudo se apaga. E a República de Roma, quando ela promove a perseguição dos seus próprios filhos, ela implode e se destrói a si mesma por conta disso. Então, por que aconteceu o fim da República? Porque os homens não souberam conviver. Aí surge um novo modelo. Um modelo até assim mais concentrado de poder, que é o Império, que tinha todas essas características que a gente já viu, né? E importante, Elahá, o que você fala, né? Porque dentro desse processo de incúria, e aí eu vou trazer as palavras literais de Emmanuel, né? No penúltimo parágrafo desse capítulo, ele diz assim: o imenso organismo apodreceu nas chagas que lhe abriram a incúria e a impiedade dos próprios filhos. Então, é como se fosse uma autofagia, né? Quando não foi mais possível o paliativo da misericórdia dos espíritos, que estão sempre nos assistindo, mas chega o momento do basta, né? Chega o momento da não ressonância mais, né? Não tem mais como. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que Exatamente. fazer. Aquele modelo não se sustenta mais, já existe tanto ódio. Já está solapado. Isso. Aí Emmanuel completa. Dada a galvanização dos sentimentos gerais na mesa larga dos excessos e prazeres terrestres, igual a materialismo, a dor, olha que bonito isso, gente. A dor foi chamada a restabelecer o fundamento da verdade nas almas. Nossa. Então, a dor chega como um aguilhão de despertamento e de reposicionamento. E por falar em reposicionamento, Elahá, quando você comentava dos iluministas em relação à religião, esse período, né, da queda do Império Romano nos traz uma segunda dicotomia, né? O Império ele surge pelo militar e decai pelo militar. Sim. Mas a segunda dicotomia é também uma dicotomia em relação à religiosidade e à religião. Porque na medida que os militares começam a questionar a liderança do império e, consequentemente, do imperador, esse imperador não mais traduz divindade. Então, a religião romana, né, que era panteísta, digamos assim, ela, que tinha vários deuses, politeísta, melhor dizendo, ela começa a ficar em xeque. E não se sustenta. Não se sustenta. E o que acontecia, né, como grande semeadura espiritual nesse período? Jesus, a vida dele, nos bastidores, alçando a semeadura e a flor do evangelho, entregando essa flor do evangelho para aquelas comunidades, naquele entorno da Judéia, da Palestina, que eram territórios romanos, né? Sob a gerência romana, sob a gestão romana. Então, o cristianismo ele ganha força por conta dessa colocação em xeque dos militares em relação ao Império Romano, ao poder do imperador. E aí o cristianismo se alarga. Tanto é que eu fiz essa anotação aqui para a gente pontuar exatamente a data e quem fez isso. O imperador Constantino, no ano de 313, ele dá vazão ao Édito de Milão. E nesse Édito de Milão, ele concede liberdade aos cristãos para praticarem o culto religioso deles, ou seja, praticarem o cristianismo. 313. E depois, lá na frente, Teodósio, que vem a ser outro imperador romano, 381. 380, exatamente, ele vai
lançar o Édito de Tessalônica. E nesse Édito de Tessalônica, ele institui o cristianismo como religião oficial. Então, a gente vai vendo como é que a história ela vai se engendrando e os fatos vão consolidando, né, a trajetória da humanidade. É muito interessante isso. Né? Esse período que seria assim, do encerramento do Império Romano do Ocidente é indicativo até do próprio crescimento do cristianismo. Só que quando está no começo do Império, esse mesmo Império Romano é profundamente perseguidor, porque é o Império Romano que vai perseguir os cristãos. E eles perseguem por 3 razões. Primeiro, porque eles diziam que os deuses não existiam. Só tem um Deus. Então, afrontava os deuses do Olimpo. É um absurdo isso, absurdo. Segundo, se só tem um Deus, o imperador não é Deus. Era o segundo absurdo. O imperador não era Deus. E o terceiro, que era o pior de todos. Deus, que é o único, é o nosso Pai. Então, nós somos todos irmãos. Os romanos nunca aceitariam ser irmãos dos seus escravos, porque isso determinava o fim da escravatura. E os romanos não aceitariam isso, isso era uma perversão de costumes, porque para o romano era virtude ser orgulhoso. Humildade é defeito, humildade não é virtude. Inclusive, no livro Há 2000 anos, há um diálogo de Públio com Lívia, que ele diz para ela: você está querendo ser humilde? Isso é uma vergonha. Você tem que ser orgulhosa. O romano é orgulhoso, não é humilde. Você está querendo cultivar um defeito, uma vergonha. Mantenha-se no seu lugar de pessoa orgulhosa. Então, o orgulho era virtude para eles, né? Então, isso tudo é uma mudança muito profunda na forma como as coisas se organizavam. E durante o primeiro século do cristianismo, nossa, eles são profundamente perseguidos. A figura de Augusto, que é esse que surge, ele surge um pouquinho antes de Jesus nascer. Ano 27 antes do nascimento de Jesus é quando Augusto é elevado à condição de imperador e Jesus vai nascer durante o seu período. E há uma coisa muito interessante chamada Século de Augusto, que é um período de paz, um período tranquilo, um período em que as forças espirituais elas estão, de certa maneira, bem tranquilas no governo de Augusto. Augusto desencarna e Tibério vai assumir. Tibério, quando assume, ele não governa em Roma, ele vai para uma ilha chamada Capri. Ele governa lá da ilha de Capri, ele cria um outro local, ele não é um homem interessado em poder, estava velho já, não tinha aquela sedução pelo poder, então ele vive de maneira muito tranquila. E é no Império de Tibério que Jesus vai ser crucificado. E o Império Romano... Desculpa, Elahá, só para a gente pontuar isso, e quem fazia, né, às vezes, do poder romano na Judéia, durante o período de Tibério, era Pôncio Pilatos. Né, que tem aí várias passagens com Jesus. Né? Porque o que aconteceu? A gente tinha as dioceses, eram 17 dioceses do Império Romano. A diocese mais pobre, mais infeliz tinha era a Palestina. E essa diocese ela ficou a cargo de um homem chamado Herodes o Grande. Então, ele era uma espécie de pau-mandado de Roma, ele era um títere que estava lá. Roma ali era muito pobre, não adiantava nem discutir, um local miserável, ruim, não tinha nada, aquele romano, um monte de gente fanática. Então, a Palestina não era um local interessante, tinha riqueza, tinha nada lá, então deixa lá. E Herodes tomava conta daquilo. Quando Herodes desencarna, eles cortam o reino de Herodes em 4, porque ele tinha 4 filhos. Então, quando é um só, é um monarca. Quando são 4, é um tetrarca. Então, existe o tetrarca da Judeia, o tetrarca da Galileia, o tetrarca da Samaria e o tetrarca da Tracônides, que era a outra que tinha para lá. E aí, cada filho dele pegou um pedaço. Só que o filho que ficou com a Judeia morreu, que era o que era casado com Herodíase, que depois o outro filho, Herodes Antipas,
filho de Herodes o Grande, Pan pega a cunhada como esposa, por isso que João Batista pegava no pé dele. Quando o cargo do rei da Judéia ficou vago, para não abrir vácuo de poder, porque as profecias diziam que o Messias seria o rei de Israel, o rei da Judéia, não pode ficar vago. E aí o que a gente vai fazer? Não, manda um cara para lá, para sentar lá e ser o procurador do imperador lá. Então mandaram um procurador. Ele era como fosse um governador da Judéia ou um procurador do Império Romano, mas ele não era rei. Ele estava lá só como procurador, exercendo o papel por conta da morte do rei. Aí Pilatos foi escolhido para essa posição exatamente no período em que Jesus vai ser crucificado. Por isso que ele era o imperador. O Herodes Antipas é filho de Herodes o Grande e tomava conta só da Galileia. O lance dele era só dali para lá. Ele era o governador da Galileia, mas ele não governava embaixo, só lá no norte de Israel, só em torno do lago de Genezaré. E quando a gente está falando de Antipas, né, a gente vai se lembrar que aí Jesus já havia, né, sido crucificado. A gente vai se lembrar também desses apontamentos que Emmanuel faz no capítulo, que após, né, a crucificação do Mestre, vão surgir várias personalidades, várias lideranças que vão espraiar essa mensagem da Boa Nova pelo continente, né? Tanto asiático ou pelo Oriente, melhor dizendo, e pela Europa. E quando eu me lembro de Antipas, eu vou me lembrar de Tiago, né? E aí queria deixar aqui um testemunho, né? Porque eu vivi isso muito de perto quando eu fiz o Caminho de Santiago. A gente vai perceber que aquela região, e é o que o Elahá falava, vive um pouco essa psicosfera, essa atmosfera do cristianismo, né? Primeiro, porque Tiago, irmão de João, né? Gostava muito de pregar naquela região. E depois ele é condenado e ele é perseguido por ordem de Antipas, ele é morto, martirizado por Antipas, e os seus amigos, né, os seus companheiros de jornada, cristãos, eles levam, né, os restos mortais de Tiago novamente para aquela região da Galícia, da Espanha, né, norte de Portugal e fronteira com a Espanha, para fazer ali as homenagens e o enterro com os seus restos mortais, né? Então, muito tempo depois, alguns pastores naquela região da Galícia começam a observar alguns fenômenos de luzes no céu, e essas estrelas cadentes caíam sempre no mesmo lugar, no campo, no mesmo lugar. Isso foi observado por pastores na Galícia. E eles reportam isso, época do feudalismo, né? Que a gente já tentou explicar como é que se configura a passagem de Roma, queda do Império Romano para o sistema feudal. Aquele sistema feudal da Galícia, esses pastores, né, servos, eles reportam a rainha daquela localidade, porque era uma rainha que governava ali, aquele fenômeno. Ela manda escavar e descobrem ali os restos mortais de Tiago. Então, ela declara aquela região como uma região sagrada, né? Já católica, a rainha católica, e ali se erige a primeira catedral, né, que depois, né, ela é atacada e reconstruída dentro do formato e da forma da atual Catedral de Santiago. Santiago na Galícia e Santiago de Compostela, porque é uma aglutinação de letras e palavras, Campo de Estrela, Compostela, Campo de Estrela, para explicar, campo estrelado, né, para explicar toda essa questão aí do apóstolo Tiago, que tem relação direta com Antipas.
Foi só uma parte, gente, porque eu acho essa história bem bacana. Muito legal isso. Mas olha, a gente não vai poder deixar de falar sobre a luta dos judeus com os romanos. Desde que o Império Romano invadiu a região onde viviam os judeus, e os romanos, antes do Império, já tinham invadido, ainda no período de República, eles invadem no ano 63 antes da Era Cristã. Eles tomam aquele lugar e os judeus criam um ódio terrível pelos invasores. O ódio pelos invasores é porque eles são invasores, é verdade, mas porque eles também tinham posturas de crença que eram materialistas e os judeus não aceitavam de jeito nenhum. Então, eles andavam com o regimento romano andava e na frente uma águia romana, os judeus ficavam loucos com aquela águia. Então, eles atacavam o regimento romano, não é por conta de ser um exército invasor, por causa da águia, porque não pode ter nenhuma escultura em Israel. E os romanos passavam a faca, passavam a espada e matavam os judeus, que eram tudo fanáticos. Eles não conseguiam aceitar isso. Então, havia uma tensão muito grande dentro de Israel por causa desse povo invasor, romanos. E a região da Judéia, que era a região mais rica, ela ficou, assim, de certa maneira, acovardada e não fazia nada, porque tinha muito poder e a proximidade com o procurador acabaram ficando mais acovardados. Mas a Galileia era o ninho dos rebeldes. Ali se formou um partido político chamado os Zelotes. E os Zelotes, durante o século I, fizeram 7 levantes para tentar derrubar o Império Romano. Todas fracassadas. Nenhuma deu certo. Eles faziam um levante, Roma ia e esmagava e matava todo mundo. Roma não fazia só a matança dos guerreiros, ela matava a família inteira, porque o filho viria a se vingar. Tinha que destruir a vila, tinha que arrasar. A regra era essa. Então, eles fizeram várias tentativas, todas deram errado. Quando foi, especificamente, no período do ano 68, a gente vai encontrar uma mudança muito grande, porque eles conseguem, efetivamente, iniciar um trabalho de ataque efetivo para os romanos de forma mais organizada. O que eles vão fazer durante esse período? Eles vão se organizar como exército e vão ter a Grande Guerra Judaica, que está narrada no livro Antiguidades, de Flávio Joséfo, em detalhes. Então, na hora em que acontece... Denise, procura para mim aí, por favor, o arco de Tito, para a gente colocar daqui a pouco aqui, para a gente ver o arco de Tito. Então, eles começam a se articular para tomar Jerusalém e expulsar os romanos. E a gente vai encontrar isso durante um período bem interessante que está marcado na obra há 2000 anos. Não tem uma ida do imperador, do senador turbulento, está tendo uma guerra, é essa guerra aí. Nós estamos na janela do ano 68 para o ano 70, que é quando a guerra acontece. Essa guerra, ela tem momentos em que os judeus parecem que vão conseguir, mas aí os romanos também fazem o movimento contrário. Por que acontece o movimento contrário? O imperador era Vespasiano e tinha um filho jovem chamado Tito, que era general. Quando ele vê a guerra lá em Israel e os judeus quase conseguindo vencer, ele chama Tito e diz: Tito, agora é a chance de você fazer seu nome. Vai a Jerusalém e vence sem dó, para você colocar seu nome na história e ser o meu substituto quando eu morrer. Vai e faz isso. E o Tito obedeceu o pai. Ele vai embora para Jerusalém para combater contra os rebeldes. Quando o exército de Tito chega, ele entra sem dó e nem piedade. Ele entra para esmagar mesmo. E eles descobrem que a grande força do povo vinha do templo. Então, eles decidem que eles vão destruir o templo de Jerusalém. Eles vão destruir o templo.
E aí eles começam a tentar invadir. Só que o templo tinha uma porta de bronze. E eles começam a bater com os arietes na porta de bronze e a porta não cede. Eles ficam muito tempo tentando invadir o templo para destruir, mas não conseguem. Não dá para entrar no templo. Até que eu não sei como eles descobrem que a porta não era de bronze. A porta era de madeira coberta com bronze. Então, se o miolo da porta era de madeira, ela pegava fogo. Então, eles trazem madeira e tocam fogo na porta durante 15 dias. Dentro, a porta é cozinhada de dentro para fora. E ela vira carvão. Aí eles vêm com os arietes e arrebentam a porta do templo e entram a cavalo no templo de Jerusalém, um lugar onde os homens nem entravam, só os sacerdotes. Eles entram a cavalo, saqueiam tudo que tem, roubam todas as peças de ouro. Os judeus foram burros, que era para ter tirado esse negócio de lá antes que eles roubassem, deixaram dando sopa, levaram tudo. Eles só não levaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança eles não levaram. Por quê? Ou a Arca da Aliança já havia sido escondida, ou ela já havia sumido antes. Ninguém sabe. Só o Indiana Jones para saber onde é que ela está. Mas a Arca da Aliança não foi levada pelos romanos. E aí, eles, depois que saqueiam tudo, eles vão destruir o templo. Só que eles não destroem, eles arrasam. Qual é a diferença entre destruir e arrasar? Destruir, você quebra tudo e joga as pedras fora e acabou. Não, eles cavam as pedras do alicerce do templo. Eles tiram as pedras que estão subterrâneas e arrancam as pedras até que não sobre nenhuma pedra no fundo do chão que possa representar que ali naquele lugar um dia existia um templo. Eles tiram as pedras que estão sob a terra e eles jogam todas essas pedras lá de cima, do topo do Monte Moriá, eles jogam, cai lá embaixo. Não tem aquele muro das lamentações? Pois é, o templo era lá em cima, eles jogam as pedras lá de cima. Quem for a Jerusalém vai encontrar, perto do local onde era o templo, um monte de pedra ainda revirada até hoje. Essas pedras estão há 2.000 anos ali paradas, uma por cima da outra assim, são pedras que os romanos jogaram lá do topo, lá embaixo. E aí, depois que eles tiram tudo, eles aram aquele lugar e plantam. Para que ninguém dissesse que ali um dia existia um templo. Isso chama-se arrasar. Eles levam os tesouros tirados do templo para Jerusalém. E em Jerusalém é feito um arco. Esse arco está bem pertinho do Coliseu. Quem vai a Roma e visita o Coliseu, do outro lado da rua, não tem 100 metros de distância entre o Coliseu e o Arco de Tito. E a Denise, eu acho que já pegou a imagem do Arco de Tito. Cadê o arco, Denise? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Olha aí o Arco de Tito. Esse é o Arco de Tito. Por que eu estou dizendo que eles não trouxeram a Arca da Aliança? Porque tudo que eles tiraram do templo está desenhado do lado de dentro desse circo. Judeu não passa debaixo desse arco, sabe? Judeu, quando vai a Roma, dá a volta, mas ele não passa embaixo, porque isso representa uma derrota. Tem uma outra imagem que mostra a parte interna do arco, Denise. Ele não é tão grande, não. Ele é menor que o Arco do Triunfo. Está vendo? Tem uma pessoa ali do lado. Ele é grande, mas ele não é enorme. Se a Denise conseguir encontrar uma lateral, vocês vão ver que eles estão levando o menorá, que é o candelabro de 7 braços, estão levando a mesa de pães, estão levando uma série de objetos, mas a Arca da Aliança não aparece esculpida. E os romanos jamais deveriam esconder que eles teriam tirado a Arca da Aliança. Se eles não mostraram, é porque eles não pegaram, porque eles não teriam a menor vergonha de mostrar isso. E aí eles vencem e expulsam os judeus de sua própria terra. Por isso que os judeus ficaram sem pátria, porque foi a maneira de castigá-los por haver se voltado contra o Império Romano. Eles vencem a guerra, destroem o templo e expulsam os judeus de seu próprio território e são proibidos de voltar. É a chamada diáspora. Só para terminar, quero só contar um último episódio que é interessante. Eles destroem o templo, eles vencem a guerra, mas eles não matam todos os judeus. Tem um pessoal que se esconde no topo de uma montanha.
Quando Herodes o Grande, não é Herodes Antipas, o Herodes o Grande, o pai, o velhão, era governante, ele era muito megalô, e ele resolveu construir uma fortaleza que ele não terminou no topo de uma montanha. Uma fortaleza inexpugnável. Eles lembram dessa fortaleza. Aí, ó, a lateral, olha o menorá, tá vendo os objetos que eles tiraram do templo? Cadê a Arca da Aliança? Ela não aparece nesse desenho. Esse menorá que vocês estão vendo aí, ele pesava 46 quilos, ele é todo de ouro. Ele existe hoje. Eles fizeram outro, claro, não é o mesmo, mas eles, lá em Jerusalém, quem vai a Jerusalém, no bairro que está próximo do templo, eles mandaram fazer um bichão desse de ouro e, e esse ninguém mexe, tá? Ele está lá na praça, ninguém anda, vai raspar um pedacinho do menorá, está lá. É inclusive, é um objeto turístico, a pessoa ir para visitar o tamanho do menorá, como é que ele era, está lá. Muito bem. Aí eles se refugiam nessa fortaleza, chama-se Massada, no topo de uma montanha. Era impossível subir, porque o caminho era extremamente secreto. E os judeus se escondem lá dentro e tem provisões lá, tudo foi feito para funcionar. Então, colhe água das montanhas, não falta água, eles têm provisões, têm comida, eles têm tudo. Eles têm tudo lá em cima. E ali eles ficam, e de lá fica a resistência contra o Império Romano, mesmo depois da guerra. Quando é lá pelo ano 73, se eu não me engano, 73, 74, eles estão ainda vivendo em Massada. E os romanos estão querendo destruir os últimos judeus que se esconderam lá em cima. Mas como é que eles vão subir? Eles não sabem. Então, eles começam a procurar uma forma de subir. E os judeus jogavam pedras lá de cima embaixo, acertando os romanos. E os romanos não conseguiam subir porque eles sofriam muito com as pedras que caíam lá de cima. Aí, o que é que os romanos fazem? Obrigam os judeus a construírem o caminho para chegar ao topo para pegar os judeus. E como o judeu não podia jogar pedra no outro judeu, eles não podem mais jogar. E eles começam a construir a escada subindo para chegar. Quando os judeus veem que eles estão chegando lá em cima, eles decidem que eles têm que cometer suicídio coletivo. Então, como é que eles fazem? Todos matam uns aos outros, cada um mata a sua família e sobra 10. Os nomes dos 10 são colocados em pedras e escolhem os últimos 10 que vão ficar. E aí os outros todos são mortos por esses 10. Os 10 que sobram depois tiram a sorte. E um deles mata todos os outros, depois se suicida. É só um suicídio que acontece. Todos são mortos, mas como o judeu não pode se suicidar, só um deles vai cometer o suicídio. E o líder desse grupo diz o seguinte, nós vamos nos matar, mas vamos deixar todas as provisões para dizer que a gente não morreu de fome, que a gente morreu porque não quis se entregar, mas a gente tinha comida para ficar aqui por mais tempo. Os romanos sobem, encontram todos mortos, e aí, quando eles encontram todos mortos ali, encontram os armários cheios de comida, os depósitos lotados de comida. E só uma última curiosidade para a gente poder fechar. Vasculhando aquela região, eles encontraram algumas sementes de tâmara, lá em Massada. E aquilo está desabitado desde esse período, então essa semente tem 2.000 anos. Eles pegaram essas sementes e plantaram, e algumas dessas sementes nasceram. Então, eles estão agora com algumas tamareiras, que são as tamareiras semelhantes à que existiam na época do Templo de Jerusalém. A tamareira principal, que nasceu dessa semente que eles acharam lá, chama-se Matusalém, porque ela tem muitos anos e ela está viva e está produzindo. Muito bacana, Elahá. É incrível, que a gente precisa sublinhar isso, né? Como o poder, que é o que você falava antes, misturado com a tentativa de controle pela religião, né? Provocou todas essas misérias.
Eu até salvei, viu, Denise, se você puder mostrar, que tem a ver ainda também com esse processo de ocupação romana, né, da Palestina, também daquela região que eu falava da Galícia. A gente sabe que foi uma região muito focal dos muçulmanos, né? O islamismo teve uma presença muito marcante naquela região da Galícia. E depois, quando a Igreja Apostólica Romana, né, toma conta, né, se assenhoreia daquela região, a gente vai ver, por exemplo, na Mesquita de Córdoba, isso é tão interessante, mas o que a gente verifica na antiga Mesquita de Córdoba, que se torna catedral depois, eles fizeram questão de manter toda a estrutura arquitetônica. Eu acho que não. Bom, essa é a mesquita, mas tem uma imagem interna, Denise, que vai mostrar toda a arquitetura islâmica na base, porque foi a antiga igreja, e eles fizeram questão não de destruir, mas eles fizeram questão de construir acima, em cima. Então, embaixo é totalmente islâmico, né, muçulmano, e em cima a gente já vê a presença da arquitetura gótica, simbolizando, né, o cristianismo, não o cristianismo primitivo, primeiro, mas o cristianismo da Igreja Romana. É bem isso aí, gente. É belíssima essa catedral mesquita, né? É um binômio, é uma catedral e mesquita ao mesmo tempo. Mas a parte de baixo é sempre muçulmana, e a parte de cima, a cúpula, tudo é Igreja Romana. Mas isso E eles aí, fizeram aqui no Peru. Exatamente. Então, é para Em mostrar Cusco, mesmo, é para simbolizar mesmo, né, Larra? Eu estou em acima de Cusco, você. em Isso. Cusco é assim, ó. Tinha os templos incas, eles destroem, deixam só o alicerce e em cima do Aí, alicerce inca eles constroem a igreja mostrar. cristã. Isso aí. Aí quando você vai a Cusco, os guias turísticos dizem assim: até aqui são os incas, daqui para cima os incapazes. Isso aí. Os É isso. incas e os incapazes. É porque o pensamento não basta eu desenhar a minha história, eu tenho que apagar a sua. Que destruir É você. isso. E a grande, talvez, lição de tudo isso que a gente está falando, né, Ilahá? E que é o que Emmanuel coloca nesse capítulo, na obra, é que o poder, né, a sanha do poder, Sim. atrapalhou e de uma certa forma, vaticinou, usando a palavra Vaticano, vaticinou, né, essa queda dos romanos. Ele vai tombar pela própria sanha de Incúria, poder. exatamente. A própria sanha de poder é que vai destruir Roma. Gente, vamos encerrando então. E Cris, você faz a nossa prece para encerrar hoje? Faço sim. Quero agradecer antes da prece a Sâmia, né, que nos encharcou com poesia na abertura desse programa, que na verdade é um encontro de almas amigas. É um encontro para nos debruçarmos sobre essa história da humanidade, pontuada por tanta assistência espiritual. Então, queremos te agradecer, Senhor, governador do nosso planeta, que ao longo dessa história nos oferta inúmeras possibilidades de aprendizado, que possamos agora, sob a égide do conhecimento doutrinário, colocarmos em prática todos esses insumos do Consolador prometido. Queremos, nesse momento, nos alinharmos em pensamento com essa convicção de termos em nossas mãos as ferramentas necessárias para o nosso aprimoramento e consequente evolução progressiva espiritual. Mas queremos vibrar em uníssono, louvando essa possibilidade de contato com essa doutrina consoladora e por isso libertadora. E queremos em uníssono vibrar firmemente em direção ao alto,
para agradecermos. Obrigada, Kardec. Obrigada, codificador.